Olá, Saúde em Foco no Ar, que bom ter você aqui comigo. O programa de hoje vai ser um pouquinho diferente. Não trago um especialista para falar sobre um tema específico de saúde. Eu convidei brasileiros que moram no exterior para falar sobre a pandemia da Covid-19. São pessoas que lá em março e abril falaram com a TV Câmara, deram depoimento, falando como é que estava a pandemia nos lugares onde eles moravam. E num momento em que aqui no país a gente só estava ouvindo falar, a onda não tinha chegado, estava vindo em direção ao Brasil. E agora eu trago esses convidados para fazer um balanço sobre todo esse período da pandemia da Covid-19, falar sobre aprendizado e também sobre as perspectivas para o futuro. Então, por isso, agora eu recebo o Júnior Prado, que está na Espanha, em Granada. Oi, Júnior, tudo bem? Oi, tudo bom? O Rodolfo Magalhães, que está na China, na cidade de Shenzhen. Falei certo, Rodolfo? Um prazer recebê-lo. A Kátia Brandão, que também está na Espanha, né? Em Alicante, é isso, Kátia? Acertei? Sim, mas eu vivo no pueblo de Torrevieja. É a província, mas a cidade. Legal. E também a Cristina Lima Martins, que está na Inglaterra, em Londres. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Essa conversa é para a gente trocar experiências mesmo sobre essa pandemia da Covid-19. E vocês participaram no início de tudo, lá em março, em abril, aqui na TV Câmara, por isso o convite novamente. Bem, eu queria que vocês passassem a experiência de vocês ao longo desses meses, nos países que vocês estão vivendo com outra realidade diferente do país. Quem quer começar? Eu começo? Pode, fica à vontade, então, Júnior. A experiência aqui de Granada, eu acredito que seja igual a maioria dos lugares, né? Tipo, estamos tudo fechado, os estabelecimentos, não se pode sair, não se pode fazer nada, tipo, todo mundo metido dentro de casa. E as coisas, os pontos que eu queria tocar é da questão de emprego, dessas coisas, tá? A economia caiu bastante. E fora as outras preocupações, né? Que não é só o Covid. Também tem as outras doenças, essas coisas. E tá, tipo, um caos. Um caos ainda. A gente não imaginava. Lá em março, e quando você deu o depoimento para nós, você imaginava que em dezembro estaria nessa situação? Dezembro, nesse início de 2021? Sim, eu achei que estaria melhor, não? Mas parece que tá a mesma coisa. A única diferença é que a TV aberta, essas coisas, já não fala mais sobre, sabe? Parece que eles abriram um pouco a mão disso. Parece como se a gente tivesse que se acostumar a viver com ele, entendeu? A viver com o Covid. Eles estão como se estivesse treinando, sabe? Porque enquanto não encontrar a cura, vai continuar isso, porque um tempo, acho que foram 2 meses, abriram. Ai, desculpa. Não tem problema. Uns 2 meses soltaram todas as pessoas, tipo, falaram, não, pode voltar à vida normal, que a cura já está sendo encontrada. E daí, esses 2 meses foram normais, como se a vida estivesse tranquila, sabe? E agora começou a voltar um pouco, mas só que eles tiraram um pouco o foco disso. Porém, os casos estão aumentando, aumentando, aumentando. E eu acho que está sem controle, é uma coisa que está sem controle e eu não sei, eu acho que eles não têm solução para isso por enquanto. E o jeito é deixar correr a coisa. Uhum. Interessante isso que você está falando de a televisão não falar mais, a imprensa não falar mais, porque aqui em Londres, aqui na Inglaterra, né, no Reino Unido de uma maneira geral, sim, desde que começou a pandemia até agora, não se fala em outra coisa. Até o Brexit caiu um pouco, assim, agora essa semana tem um pouco mais de Brexit nas notícias, porque tem que fazer o acordo até agora, o fim de dezembro, né? Então, tá tendo um rolo aí, chegou-se a um impasse, o primeiro-ministro agora viajou para tentar resolver, mas só se fala em Covid o tempo todo, na TV, nos jornais, em todos os lugares. Não saiu da mídia. Aqui é onde eu moro e estava exatamente assim, aqui no começo, né? Pode falar. Mas aqui onde eu moro, por exemplo, eu estou na província de Alicante. Aqui se fala todo o tempo da questão da Covid. Todo o tempo. Não sei se o jornal...
nos jornais regionais, É que eu não sei na mídia explicar. regional. O problema é porque aqui na Espanha, por exemplo, são 4 idiomas. Depende da parte que ele mora, pode ser outro tipo de jornal, entende? Diferente do que passa aqui. Porque aqui se fala 4 dialetos. Sim, muito interessante esse quesito que vocês estão trazendo para a gente. E Rodolfo, e na China, como é que está sendo aí para vocês? Olha, quando a gente gravou em março, a gente estava aqui no meio do lockdown, né? E, inclusive, em alguns lugares ainda não estava assim, espalhado muito Covid, alguns países não tinham tomado muitas medidas, né? Acho que até no Brasil não estava muito assim, acontecendo assim, muita preocupação, né? Acho que começou isso demorou um pouquinho mais. Aqui na China, um mês depois que a gente se falou, começou a abrir, né? Então começou a reabrir tudo e etc. E o lockdown deles foi bem focado nas regiões onde tinha maiores números, né? Então, assim, teve lockdown no país inteiro, de 3 meses, com várias medidas, mas nas regiões, em Wuhan e outras cidades circunvizinhas, foi, assim, um lockdown ao quadrado, né? Então, assim, as pessoas realmente não podiam sair da província, não podiam sair da cidade, não podiam sair de casa mesmo, de ter policial na porta. Então, assim, um outro nível, né? Só que as pessoas se ajudavam, o policial ia lá comprar comida para você. Foi um negócio, assim, bem diferenciado, né? A China é sempre diferente. E aqui na cidade que eu moro, tem aí mais de 20 milhões de habitantes, é uma das maiores cidades do mundo, né? E aqui foram na faixa de 500 casos de Covid, né? Para uma cidade de milhões de habitantes. Então, você vê como foi bem controlado, principalmente o trânsito interestadual e intercidades. Então, aqui na China, como já tem um histórico de ter tido coisas parecidas no passado, toda estação de metrô, estação de trem, rodoviária, eles têm câmeras infravermelhas, todo mundo já tinha termômetro, todos os policiais já tinham termômetro nas bases policiais. Então, eles já tinham protocolos de segurança, né? Então, isso saiu na frente. Eu acredito que a maior operação de saúde, de proteção à saúde do mundo foi o que aconteceu aqui, né? E aí, em abril, reabriu, e até hoje, em abril ainda foi um pouco assim, estranho, né? Reabriu, mas todo mundo meio com medo de sair de casa. Mas de lá pra cá, a gente vive uma vida normal aqui em Shenzhen. Muitas pessoas ainda usam máscara na rua, tal, mas até antes do Covid, o pessoal aqui às vezes usa máscara, né? Eu já usava máscara. Mas, Então, mas há essa segurança? Já faz bastante tempo, muito tempo. Eu mesmo não uso máscara há muito tempo. Já faz meses. A minha clínica que eu abri aqui, eu abri uma clínica odontológica aqui na China nesse ano, né? É um belo empreendimento, eu acompanhei. Muito legal. E assim, foi difícil pra gente, porque, poxa, a gente estava pronto para inaugurar e fechou tudo. Foi um balde de água fria. Mas aí a gente reabriu. A China está até agora, assim, se recuperando bem economicamente. Teve muito lugar que fechou as portas e tal, bastante gente perdeu emprego. Mas, assim, já vem numa recuperação já desde abril. Então, a gente já sente aí uma retomada da economia. Aqui já mais quase 1 milhão de pessoas já foram vacinadas. Então, a coisa só tende a melhorar. A gente teve a notícia agora que Emirados Árabes aprovou a vacina chinesa, já vão começar a vacinar. E aqui na China tá para liberar para todo mundo também, para estrangeiros e tal. Vai custar na faixa de R$100 a vacinação aqui. Sim, será paga. Começa janeiro a vacinação. Sim. Que interessante isso que você está falando, porque e Cris, e aí da Inglaterra? Não, Você falou lá no começo, ruas vazias, o governo já estava logo no início dando aporte para as empresas, para as pessoas, benefícios. E como é que está a situação? Então, assim, só um comentário no que o Rodolfo falou. E a Kátia também queria falar, né, Kátia? Pode falar. Teve nas notícias esses dias, anteontem, a primeira pessoa foi vacinada aqui no Reino Unido, uma tiazinha, uma velhinha. E as notícias em todos os lugares era que foi a primeira pessoa do mundo a receber a vacina.
E aí o Rodolfo está falando que Tá já falando tem mais que de pessoas 1 milhão vacunadas. na China. É estranho, Engraçado. E as notícias aqui são que o muito Reino estranho. Unido foi o primeiro país do mundo a vacinar pessoas contra o Covid. Olha só que descoberta. É porque tem lugares, O Rodolfo tem tá lugares que descobrindo falam isso e que a nem gente. descobriram a vacina ainda. Tipo, alguns dizem que já foi descoberta faz tempo, que já estão. Até a gente tem a cloroquina, né? Cloroquina. E as pessoas aí, elas estão resistentes a tomar a vacina ou não? Kátia, você também queria fazer uma ponderação sobre o que o Rodolfo estava falando. Algumas pessoas sim são contra, porque aquela casa, né? Toda vez que surge uma nova vacina, as pessoas têm medo de ser um teste e o corpo dela rejeitar. Mas a maioria está muito aberta a vacinar. Mas também tem um detalhe: aqui estão falando que as pessoas não vai ser obrigatória a vacina, mas se você não aceitar tomar a vacina, você não vai conseguir trabalho, você não pode viajar, você não pode fazer nada. Resumindo, uma forma de obrigar. Faz sentido. Como é hoje Exatamente. a da febre amarela, né? Para muitos países que você vai, você precisa do certificado internacional. Acredito que daqui uns meses vai ser mais um certificado internacional que a gente vai ter que carregar, né? E assim, Sim. rola muito boato, né? Ah, é vacina, vai mudar o DNA, umas coisas malucas, assim. E são muitas vacinas em produção, né? Só aqui na China são 5 chinesas e também as vacinas de outros países. Por exemplo, a de Oxford tem produção aqui na China também. Então, assim, quem acompanha a comunidade científica internacional sabe que, assim, os critérios para a produção de uma vacina hoje são muito elevados. Então, assim, existe um pequeno risco? Existe, mas a nossa tecnologia está bem à frente e eu acredito que vale a pena, sim, ser vacinado. Estou só Claro. esperando aqui para poder Mas transitar livre pelo mundo. Eu queria dá um saber. medo Tomar, eu também, vou não? estar na fila para tomar. Eu queria saber quem teve Covid, se quer relatar como é que foi ou conheceu pessoas. Cristina, você teve a Covid. Como é que foi aí no Reino Unido para você? Assistência médica. Então, aqui, assim, até agora a gente está com aproximadamente um pouco menos de 70 mil mortes por Covid, 66, 67 mil mortes, e mais 1.800.000 casos quase. Claro que essa segunda onda também teve a gente está vendo aí que houve um aumento de casos, mas já começou a baixar de novo, mas nada que se compare à primeira onda. Na primeira onda a gente chegou a ter quase 1.000 mortes em um dia. E agora o máximo acho que foram 400 e poucas. Eu tive Covid logo no comecinho da epidemia, meu primeiro sintoma foi no dia 31 de março. Eu estava contagiosa até o dia 14 de abril, mas eu fiquei na cama o mês de abril inteiro, porque me derrubou muito, assim, foi muito, muito ruim. Eu quase tive que ir para o hospital. Eu tenho asma, né? E meu peito estava muito ruim. Enfim, quase tive que ir para o hospital, mas graças a Deus não tive, acabei não tendo que ir. Mas tive todos os sintomas que você pode imaginar. Não sentia gosto, não sentia cheiro, parecia que eu tinha apanhado, meu corpo todo doía, eu vomitava, tudo, até se eu bebesse água eu vomitava. Eu perdi muito peso, eu suava e dali 2 minutos eu estava tremendo de frio. Enfim, uma dor de cabeça que assim, não conseguia ficar com luz acesa, televisão ligada, nada. Foi muito, muito ruim. E depois, pronto, passou, mas eu fiquei com uma fraqueza muito, muito grande por quase 4 meses, muito cansada o tempo todo, quase não conseguia fazer nada. E demorou uns 3 meses para eu voltar a sentir cheiro e gosto das coisas. Gosto até hoje não sinto 100% ainda. Tem vezes que eu estou comendo alguma coisa, eu não sei se é salgado, é doce. Mas não fiquei com nenhuma sequela, graças a Deus. Conheço pessoas que tiveram e que ficaram com sequelas, problemas de rim, do coração, mas graças a Deus eu me recuperei bem, não posso reclamar. Sim. Kátia, Júnior, Rodolfo, vocês tiveram? Tem algum caso que vocês queiram relatar? E principalmente como é que foi essa assistência no país de vocês? Olha, eu tive contato com 2, porque aqui o Júnior, o que mora na Espanha, ele sabe. Aqui, por exemplo, eu moro em uma província, mais ou menos daqui 40, 30 minutos, eu posso estar em outra província, sabe? É como se fosse outro estado. Então, eu estava trabalhando em uma outra cidade, em Múrcia, e eu estava na casa de uma senhora, e aí se contaminou uma mulher de uns 40 anos, que morava aí também.
ela relatou as mesmas coisas que a senhora relatou. Só que ela fala que depois que ela se curou, ela fala, Kátia, eu não sei o que me acontece, mas de repente parece que eu perco a memória. Eu não lembro. Ela disse que uma vez estava andando na cidade, caminhando, e ela disse que de repente ela esquece tudo. Ela fala, eu não sei se isso foi reflexo do vírus, porque tem mais ou menos um mês e pouco que ela tá já liberada para sair. Mas ela diz que sente como que depois disso a memória dela não tá funcionando. Sim. Júnior, você não teve, Rodolfo também não? Não, Também mas eu não tive Não contato acontece. com uma pessoa, assim, Sim. que no Hum. caso foi o meu vizinho, que é muito próximo, não? E a gente passa pelo mesmo lugar que ele passa todos os dias. Então, infelizmente, a gente não pegou o vírus. Mas ele estava contando que ele foi trabalhar, sentiu estava com muita dor, estava com febre. E quando ele chegou na casa dele, ele pegou e foi tomar banho, no caso, né? E a pessoal do emprego ligou para ele, porque estava preocupada, não? Porque ele não se sentia bem, trabalhou o dia inteiro. E daí encontraram ele ali, tipo, caído, desmaiado. Ele foi para o hospital, ficou acho que 3 semanas e meia, se eu não me engano, quase um mês internado. E acabou se recuperando, mas é o que a Kátia disse, tipo, não se recupera completamente. A Cristina também falou. Ele sentindo muitas dores, muito cansaço, esse negócio do sabor também. É complicado. Cada Lá, pessoa Exato, é faz de um jeito, né? impressionante. A Cada sensação é de pessoa. que você carregou Uhum, pedra o dia isso. inteiro. Mesmo se você tiver passado o dia e, sentado, Uhum. a sensação é de que você estava carregando saco de cimento. Sim, e ele é sim, um homem grande e ele é um homem de estatura física muito boa, sabe? E ele fala que ele sente cansaço. Ele fez a vida dele inteira esporte e agora ele falou que ele não consegue. Ele anda, mas ele se sente muito cansado, mesmo é, estando recuperado. sim. Lá em março, abril, vocês falaram que havia uma preocupação do governo com a superlotação de UTIs, né, e não ter Uhum. leitos para isso. É, essa questão da assistência médica mesmo, que os hospitais falavam para não ir para o hospital, que eles estavam dando prioridade para a Covid. Continua assim, como é que tá? Olha, Olha, Então, aqui aqui, assim, desculpa, pode falar. Então, pode. na China, eles, na cidade que eu moro, eles têm bastante hospitais, aqui a estrutura de hospitais é muito boa, e eles fizeram uma estratégia de centralizar o Covid em um hospital só. Então, eles pegaram o hospital mais preparado da cidade, tiraram as pessoas que tinham outras doenças, mandaram para os outros. Então, assim, foi bem estratégico isso, bem interessante. Então, porque se ficasse em todos os hospitais, Covid, ia proliferar muito mais. Foi uma estratégia bem interessante. E esse hospital é até aqui do lado de casa, né? E lá eles começaram a aplicar algumas tecnologias em parceria com algumas empresas daqui de tecnologia. Então, por exemplo, o que levava comida para a pessoa no quarto era um robozinho que levava com uma bandeja para diminuir contato com a enfermeira, essas coisas, umas coisas muito legais, sim, bem bacana. E morreu pouca gente aqui, se eu não me engano, morreram 6 pessoas apenas. Uau. Aqui os hospitais ainda agora estão de novo um pouco mais lotados, né? Porque por causa da segunda onda, que a gente já está acabando a segunda onda. Mas a orientação era realmente essa: não vá ao hospital. Então, assim, todos os como se fosse posto de saúde, aqui a gente chama GP. Todos os GPs, as consultas com os médicos eram só por telefone, não podia ir lá. E se tivesse mesmo alguma coisa muito grave, daí você tinha que chamar a ambulância e ir para o hospital. Mas só se fosse mesmo numa coisa muito grave. Só que todos os hospitais tinham pacientes de Covid. Umas alas que tinham umas faixas amarelas e pretas, assim, Covid, não entre. Mas todos os hospitais tinham. Embora não tenha havido superlotação, o governo ainda abriu uns hospitais de campanha, né, que chama, em várias cidades, em London, em Birmingham, em Manchester, em Liverpool. Várias cidades tiveram esses hospitais de campanha que não chegaram nem na metade da lotação deles. E no final do primeiro lockdown, eles já fecharam e agora não precisaram reabrir. Mas aqui tem muito cuidado, assim, sabe? As pessoas aqui não esperam lotar para começar a encher outro, entendeu? Nenhum hospital ficou lotado, nenhum. Todos estavam atendendo na sua capacidade, com um pouquinho menos ainda.
Não é como em outros lugares que, assim, começa a sair gente pela janela e aí eles vão ver o que vai fazer, né? E com relação às pessoas, atualmente como é que está? As pessoas estão obedecendo isolamento, distanciamento, uso de máscara, como é que está? Eu queria falar uma coisa. Aqui, por exemplo, onde eu moro mesmo, a sogra de uma conhecida minha, ela é enfermeira. Tem uma coisa interessante. Muitas vezes também o que se relata na mídia não é realmente o que está acontecendo. Saiu uma matéria falando aqui que o hospital onde eu moro estava superlotado e que tinha não sei quantos casos de pessoas contaminadas. Eu não vou dizer o nome porque é uma funcionária pública. Sim. E ela disse que, na verdade, o hospital estava vazio. Olha só, olha então, só. A gente sabe e outra coisa também disso da superlotação nos hospitais, eu acho que o que mais aconteceu foi o desespero das pessoas, né? Porque no começo, qualquer resfriadinho, qualquer nariz escorrendo, já estava correndo para o hospital. Tipo, às vezes não era nem Covid. E daí estava lotando. E isso daí foi uma das precauções que tomaram para parar um pouco. Quando você precisar, você chama o médico em casa. Aqui também está assim. E para que as pessoas não precisem ir para o médico, sabe? O médico vai até a casa? Sim, sim. De vocês? Exatamente. Você liga Aqui para também eles, tem, mas é uma não agora. ambulância, aqui, pelo menos aqui na Espanha, aqui em Granada. Você liga para eles, pode ser qualquer coisa. Eles vêm, te atendem e pronto. Vem todo paramentado? Se você tem o COVID, sim, vem todo vestido. Se você tem o COVID, eles pegam e te deixam isolado, no caso, né? Agora, se você não tem, é mais tranquilo. Aí você não corre o risco de você ir ao hospital e pegar o vírus lá. Aqui os médicos também atendem em casa, mas não agora. Agora no Covid, não. Não. E engraçado que você falou que as pessoas se desesperaram e foram para o hospital, né? Muita Aqui você podia desesperar e ir para o hospital, mas você parava na porta, porque eles não deixavam entrar. Sério? Não podia ir para o hospital, ponto final. E aqui não tem jeitinho. Não adianta chorar, desmaiar, falar que tá morrendo. Vai morrer em casa, querida. Sim. É que aqui foi não tem como entrar. Agora já pode ir, mas no começo não podia, não. Sim. Aqui foi no começo que aconteceu isso. Depois que eles viram que tinha muita gente que ia lá só por ir, daí eles colocaram isso, né? Para ter um jeito de parar um pouco. Porque qualquer coisa era motivo de ir pro médico. Se você espirrava, já tô indo pro médico, sabe? Era mais ou menos isso. Mas isso é a preocupação, né? A preocupação com a pessoa mesmo e com as pessoas próximas. É isso. Preocupação. Você falou uma palavra que eu quero jogar agora para vocês uma pergunta. Vocês ficaram preocupados com os familiares aqui, amigos, pessoas que vocês têm aqui no Brasil? Claro, claro. A gente sempre conversa sobre esse assunto e lá no Brasil conheci muitos casos. Teve também 2 pessoas da minha família que faleceram pelo COVID. Aqui no Brasil, né? Aí no Brasil. Eram pessoas maiores. Uma tinha 60 anos, mais ou menos, e a outra tinha 73. Mas daí eu vejo a preocupação que todo mundo aí está tendo, sabe? Porque depois disso, até as pessoas próximas, que são da minha família, não respeita o vírus, porque eu tenho contato com eles nas mídias, essas coisas, e sempre estão de balada, coisas daí, de balada, de barzinho, sem máscara. Eu falo, você perdeu 2 pessoas próximas, sabe? Tipo, e tá fazendo isso, não entrou na cabeça da pessoa ainda que é perigoso? Tipo, parece que tá a vida normal. Eu olho assim, é complicado. Eu fico chocada quando eu vejo as notícias do Brasil e as pessoas indo para a rua, o presidente participando de manifestação. Eu fico chocada. É uma loucura, não dá para acreditar. Então... Não tem nem como muito falar sobre, né? Sim. É um país que é o segundo do mundo com o maior número de mortes, né? Impressionante. Mas assim também, uma coisa a gente tem que colocar, o tamanho do Brasil com o tamanho, por exemplo, não tem como você comparar a quantidade de mortos que teve na Espanha com a quantidade de mortos que teve no Brasil, porque às vezes um estado do Brasil é do tamanho da Espanha. Então, proporcionalmente os números também estão grandes, viu? Se você pegar o número de habitantes versus o número de mortos, o Brasil também tá ali no topo. Não Fora tá os muito casos atrás, que se escondem, né? Porque eles não soltam os números verdadeiros. Isso é
Para ninguém. Aquelas imagens de Manaus, daquelas covas coletivas no começo da pandemia, aquilo foi tão chocante de ver. Chocante. Ai, nossa, eu fiquei muito chocada. A Amazônia é um dos lugares que mais recebe turista, né, do exterior. Então, acho que ali foi uma porta de entrada bem, bem grande. Gente, eu queria abordar agora com vocês a questão econômica. Vocês continuaram trabalhando, perderam emprego, arrumaram um emprego agora? Como é que está a situação? Vocês tiveram benefícios? Tanto também no estudo, bolsa, se vocês têm, se mantêm estudando ou não? Como é que está essa situação mesmo da vida lá fora, no mercado de trabalho e da educação? Aqui o governo ainda está pagando aquele benefício de 80% do salário dos trabalhadores até fevereiro ou março. Começou logo no começo do primeiro lockdown, em março, e não vai acabar até, quer dizer, um ano de furlough, a gente chama de furlough, que é o benefício. Então, assim, por exemplo, se a sua empresa não pode pagar, para a sua empresa não te demitir, o governo fez esse esquema. Então, assim, se a sua empresa se comprometer a não te demitir e te manter, o governo paga 80% do seu salário, mesmo que você não estiver trabalhando. E a empresa não te paga nada. O legal desse esquema é que, assim, as empresas não vão ter que devolver esse dinheiro para o governo. O governo deu esse dinheiro para as pessoas e para as empresas, né? Não deu para as empresas, mas deu para as pessoas. Então, assim, tem muita empresa que está fechada já há meses. Depois abriu, né, no lockdown, desculpa, no fim do primeiro lockdown. Mesmo assim, tem muitas empresas que estão, assim, de joelhos mesmo. Mas, graças a Deus, que isso deu uma segurada na economia. Claro que teve gente que perdeu emprego e tal, mas não foi, assim, uma coisa desesperadora aqui. Rodolfo, você é empresário na China, como é que foi? Sim, no caso aqui, o governo, incrível, lá na região de Wuhan, sim, eles deram dinheiro para as pessoas e tal, mas para o resto da China, eles não deram dinheiro não, tá? Então é bem interessante como eles trataram esse assistencialismo de uma forma mais correta do dinheiro, né? Por exemplo, no Brasil, você tinha estado que nem Covid tinha e o pessoal liberou dinheiro pro pessoal, sabe? É meio sem noção o Brasil fez isso, né? Saiu dando dinheiro à torta e direito, sem saber para quem era, e saiu até algumas matérias de pessoas que nem eram para ter recebido, receberam. Foi uma bagunça meio louca. E aqui na China, que o pessoal taxa de país comunista, não deu dinheiro para ninguém praticamente, né? Eles quebraram um pouco de imposto, tá? Então teve uma redução de imposto que vai ser estendida, acredito que até fevereiro. E aqui, eu falei que voltou a funcionar tudo em abril, né? E tem uma estratégia do governo que começou desde o começo do Covid, que são os Health Codes, tá? O presidente daqui até propôs isso para a ONU, para propor isso para o mundo inteiro, a criação de um Health Code mundial. Porque, assim, um dos dois pilares da estratégia da China para conter o Covid, uma é a moeda digital. Então aqui todo mundo já paga via QR Code, né? O Alipay, o WeChat aqui é uma realidade assim, ninguém usa mais dinheiro aqui. E o dinheiro é um dos maiores vetores do vírus. Muita gente ainda não percebeu isso, mas poxa, o dinheiro passa de mão em mão, de mão em mão. E aí você pega um dinheiro que tem um vírus e você não sabe. Então o vírus é um dos maiores vetores. Isso deu uma segurada aqui na China. O Health Code, eu vou até mostrar o meu aqui, ó. Olha que bacana. Vamos ver se aparece. Tá bom. O Chroma. Não. Atual aqui. Olha lá, isso. Tá. Dá pra ver que ele tá verdinho? Agora dá pra ver que tá verdinho, né? Dá. Significa que eu posso entrar em qualquer lugar, né? Então, o que esse Health Code faz? Ele rastreia se eu passei em alguma região de risco. Então, por exemplo, se eu faço uma viagem para Xangai, e aí, de repente, eu estava lá num bairro que foi detectada uma infestação do vírus. Uhum. Automaticamente, meu GPS vai saber que eu estava lá, meu QR Code vai ficar laranja, vermelho, alguma coisa vai acontecer. E aí, todo lugar que você vai entrar aqui, loja e tal, hotel, qualquer lugar que você frequentar, você precisa mostrar esse Health Code. Super então, legal. assim, se você está em trânsito de uma cidade para outra,
é obrigatório. Você chega na cidade, você precisa, dependendo da que cidade é, se é uma cidade que tem muitos casos e você veio dela, você tem a obrigação de ficar 15 dias em casa, mais sossegado, e seu QR Code vai ficar vermelho ou laranja. Você não vai conseguir entrar em lugar nenhum. Uhum. Entendeu? Então é uma quarentena semi-obrigatória que você vai acabar fazendo, né? É uma ideia muito inteligente que alguns países querem implantar, que eu até expliquei isso um pouco para alguns políticos no Brasil, mas o pessoal, assim, não tá querendo muito copiar coisa da China, porque no momento não tá gerando muito like isso, né? O pessoal tá muito, assim, preconceituoso com a China. E eu fiquei muito triste com isso, sabe? Porque a gente convive aqui, a gente vê que é um povo muito guerreiro, um povo muito do bem, sabe? E quando começou o vírus, todo mundo preferiu julgar em vez de se solidarizar, entendeu? Em vez, poxa, você não viu um país mandar uma ajuda para a China, você só viu o pessoal apontando o dedo. Ah, lá na China, não sei o quê, morcego, cachorro, o pessoal só fala desgraça, né? Ninguém mandou Trump uma... chama o Covid de o vírus da China, né? O vírus chinês. Então, e muito país comprou essa agenda do Trump de falar besteira. Inclusive, nem a própria comunidade científica americana comprou esse discurso maluco do Trump, né? Isso é uma coisa bem interessante. Muito Gente, triste. desculpa, eu tenho que dizer tchau, que eu tenho uma videoconferência agora. Você tem? Cris, deixa o seu recadinho final, então, sua mensagem. Gente, se cuida, toma cuidado, o Covid é real. Eu fico muito chateado quando eu falo de Covid para as pessoas e elas dizem, Covid é uma invenção do governo, e só eu sei o quanto eu sofri com isso. Tenham cuidado, fiquem seguros, em casa, se possível, e assim que a vacina estiver disponível, tomem a vacina, por favor. A gente pode vencer esse vírus, mas todo mundo tem que colaborar. Cris, obrigada, um beijo no seu coração. Obrigada. E da Cindy também, a sua gatinha. Ela tá aí? Dá para mostrar pra gente? Tadinha, quando eu tive Covid, ela tava tão assim, ela não queria comer, não queria fazer nada. A sua companheira. Beijo pra você, especial. Amor. Obrigadão. Bem, então a gente continua aqui, né? O Júnior que está em Granada, na Espanha. Nós estamos com o Rodolfo na China e a Kátia também na Espanha. Bem, gente, qual o aprendizado que vocês... não, Júnior e Kátia, vocês querem falar essa questão econômica também? Olha, eu acho que na questão da Espanha foi muito desorganizado. A crise econômica aqui está bastante forte. Eu trabalhava na área de hortelaria aqui, que eu moro numa zona turística. Eu tive que buscar trabalho em outras áreas, que é em armazém, envasadora, sabe? De fruta, verdura, essas coisas. Por exemplo, quando você tinha contato com alguém que estava contaminado, você ia de quarentena. Só que quem te paga não é a empresa, é uma mútua, que é uma parte responsável por pagar essas pessoas que tiveram que estar afastadas do trabalho por contato ou contaminada. Tem 3 meses que eles teriam que ter me pagado e até hoje não pagaram. E diz que me podem tardar até mais 2 meses. Fora também que, na minha opinião, perdeu muita gente trabalho aqui. E muitas pessoas aqui que trabalhavam em restaurantes muito chiques, sabe, muito caro aqui, foram demitidas. Não tem previsão, pelo que eu escuto falar aqui, de quando vai restabelecer a economia, porque, na verdade, as pessoas podem pensar que a Espanha, por ser um país da Europa, é um país rico, mas não é como as pessoas pensam. Eu acho que aqui se ganha do Brasil em questão de segurança, sabe? Que você pode se locomover tranquila. E aí também o poder de compra. Mas a Espanha não tem estrutura, eu acho, tão pouco financeira para uma pandemia como essa. Uma pandemia, uma surpresa total para todos os governos. Imagino como deve estar sendo difícil mesmo. E você, Júnior? Então, seguindo esse ponto que ela falou, é verdade, porque o vírus chegou no momento que a economia da Espanha estava meio fraca. Então, e com muitos lugares fechando, parou de chegar investimento para a Espanha, sabe? E com isso, o pessoal foi perdendo seus empregos e começou a gerar isso, o governo querer dar ajuda para as pessoas. Mas o problema é que não tinha dinheiro para dar para as pessoas ajuda, né? E acabou acumulando. E agora no final está acontecendo isso. Tem muitas pessoas reclamando que não recebem.
porque são os próprios empresários que pagam, os chefes, sabe? É o governo, e não tem de onde tirar, eu acredito, sabe? E daí fica nesse bucle, tipo, sem fim. Não pode trabalhar e não recebe. É isso. É muito complicado. É um país... Chegou no momento, numa situação que não estava boa o país, e agora está nisso. Está nessa complicação toda. É um país que também depende bastante do turismo, né? Os países da Europa, e o turismo completamente foi freado. Eu não sei a vida de vocês, eu acho que já está estabelecida na Espanha, na China, mas vocês pensaram em algum momento em voltar para o Brasil? Não. Nenhum. Não, né? Não. Não só por questão de... É questão de segurança, saúde. Aqui eu acho muito melhor. Sim. E questão das pessoas também, não? Que as pessoas têm mais responsabilidade. Aqui, você sai na rua, você não vê uma pessoa sem máscara, você vê as pessoas respeitando os limites. Você vai numa farmácia, você olha aquela fila, a coisa mais bonita, tipo 1 metro, 1,5 metros, cada pessoa esperando ali tranquila. Não tem aquilo de aquela aglomeração, o pessoal, todo lugar que você vai tem que ir álcool em gel, tem um negocinho para medir temperatura, sabe? Isso daí eu gosto. Eu acho bem organizado, sabe? Essa coisa do comportamento que eu gostaria que vocês comentassem, né, Kátia, Rodolfo, como é que está o comportamento das pessoas? Estão colaborando? Olha, aqui onde eu moro, eu vou falar pelo que eu escuto em geral. Algumas pessoas respeitam pela questão que tem a consciência que não pode brincar com o vírus, e outras pessoas respeitam por medo de receber uma multa da polícia. Também. Porque se você for pego na rua sem máscara, perdão, aqui você recebe uma multa, e a multa é um pouco salgada, né? Não é uma multa muito barata. Algumas pessoas mais por medo do que em si por consciência. Então tem multa e é realmente eficaz a fiscalização. Sim. Aqui no começo, quem era pego sem máscara, nos 3 meses lá, janeiro, fevereiro, março, o pessoal levava a pessoa presa. Imagino. Mas hoje em dia tá muito mais tranquilo. Eu mesmo não uso mais máscara, não, né? E assim, é que também eu não tenho muito contato com o público, né? Eu não fico ali. Meu pessoal, meu time da minha clínica, ó, todo mundo usa máscara, etc. Como eu fico no escritório, eu acabo ficando sem e tal, porque fico sozinho, né? E assim, na rua aqui ninguém usa mais, né? Só em lugares fechados, que existe esse estudo, né? Quando você está em um lugar aberto, que é bem espaçado de pessoas, não faz muito sentido você ficar de máscara também, né? Então você pode tirar um pouquinho, respirar, mas isso demorou para ser permitido aqui na China. Demorou, acho que está fazendo uns 2 meses só. Aqui também se pode andar sem máscara, mas, tipo, exemplo, que você não esteja em contato com outras pessoas. Se você sai para uma caminhada, você pode tirar a máscara, sabe? Mas do momento que você está próximo a outras pessoas, sim, você é obrigado. Chegou um tempo que sim, era obrigatório máscara para tudo. E não podia nem sair para caminhar, fazer exercício físico em lugares abertos. Mas isso daí foi quando o vírus estourou, né? Quando descobriram e começou a dar aquela preocupação toda. Mas agora é assim, você usa máscara em lugares que tem público ou em lugares que passam muitas pessoas. Um exemplo, nos elevadores, essas coisas assim, que pode ficar no ar, né? O vírus, dizem, tem estudos, né? Que até hoje dizem que não sabe como se contrai, tem várias outras formas de se contrair, cada dia acha uma nova. É que é muito complicado, então. Mas o bom é usar máscara, né? Usar máscara e... Um novo normal. Aqui a gente fala um novo normal. Como eu disse antes, né? A gente está se um treinamento para viver com o vírus ali, até que encontre uma solução. No meu condomínio mesmo, por exemplo, se tem uma família que está no elevador, eu não posso entrar. Não pode ter pessoas de famílias diferentes no mesmo elevador, por mais que seja só eu e outra, sabe? Eu não posso. E nos carros também. Você não pode ir nos carros com pessoas estranhas. Tipo, você pode ir no carro com uma pessoa da sua família, 1 ou 2 no máximo. Eu não sei, porque no começo era 1, depois liberaram para 2. E pessoas estranhas, assim, no mesmo carro não se pode. Que não seja da mesma família ou não viva junto, sabe? Sim. Aqui
pode até 3 pessoas no mesmo carro, mas, gente, vocês devem estar pensando, porque a gente é do mesmo país, leis diferente. É porque aqui de um lugar para outro, às vezes, 2 multas, viu? Muita coisa. Não imagino. Uhum. Com relação... Eu moro em Alicante. Aqui está tendo uma restrições. Múrcia, até acho que semana passada, estava de quarentena. Todos os restaurantes estavam fechados. Aonde eu moro, o restaurante já funciona. Então, assim, dependendo de um lugar para outro, pode mudar muita coisa. São protocolos localizados, protocolos localizados. E qual que é a maior aprendizagem que vocês tiram de tudo isso? Eu acredito que é assim, se proteger sempre, né? Quando acontecer uma coisa dessa, não custa nada, né? Comprar uma máscara, ficar em casa, primeiro entender o que está acontecendo e já se proteger quando você está entendendo, né? E eu mesmo perdi um pouco da vontade de viver no Brasil por causa disso. A gente não vê, principalmente as autoridades fazendo alguma coisa. Então, assim, se mantenha num lugar seguro, né? Infelizmente, hoje o Brasil não está com essa credibilidade, né? A gente, acho que viu aí, no Carnaval já tinha casos de Covid. Eu vi até uma matéria, um jornal famoso, que aí na capa dele tá lá, Carnaval, parará, e lá pequenininho, lá embaixo, primeiro caso de Covid do Brasil. Então você vê assim, qual que é o nível de seriedade que o pessoal leva uma pandemia no Brasil, né? Mas também tem aquele negócio do aprendizado do país, né? Foi a primeira vez, acho que a segunda vai ser um pouco mais, o pessoal já vai estar um pouco mais entendido, vai tomar as medidas antes, né? Porque, se eu não me engano, até hoje, uma pessoa chega no Brasil, via aeroporto de Guarulhos, por exemplo, e ninguém tira a temperatura dela, né? Então, assim, será que o país aprendeu? Acho que ainda não. Falta muita coisa ainda, né? Sim. No meu caso, tipo, não só o crescimento pessoal, como também geral, né? Tipo, o aprendizado que todo mundo, um ajudar o outro, tipo, o companheirismo, porque isso eu vi bastante. O pessoal falou que o Covid afastou as pessoas. Eu acho que não, acho que aproximou, tipo, mostrou algumas coisas que, para mim, na minha opinião, estava faltando para as pessoas hoje em dia, que era empatia. Tipo, aqui na Espanha as pessoas são muito fechadas. E nesse momento de Covid, parece que o pessoal mudou um pouco o jeito de pensar e um ajudava o outro, sabe? Teve lugares que começaram a abrir, as vendinhas pequenas, começaram a abrir e como eu moro, tipo, num local pequeno, num bairro pequeno, que todo mundo se conhece, as próprias pessoas do estabelecimento pegavam e abriam os telefones, essas coisas assim, para o pessoal ligar para eles, eles compravam e levavam para as pessoas, porque aqui a população, tipo, acho que 80%, 70% mais ou menos são pessoas maiores, idosas. E era o maior risco, né? E o pessoal começou isso, um ajudar o outro. Apesar, e todo mundo, um respeitando o outro, porque eu mesmo, eu não sou muito de sair, mas comecei a sair menos ainda com medo que eu tenho 2 pessoas de risco na minha casa, entendeu? Eu tenho que pensar neles. E eu tenho um padrasto também que é um pouquinho mais velho, e ele é um pouquinho mais cabeça dura, e a gente conversa com ele, porque ele não entende muito bem sobre o vírus. A gente conversa muito com ele, bota a máscara nele, bota ele, porque ele gosta de ir pra rua, né? Gosta de passear. Daí quando passeia, ele chega em casa, a gente faz ele tirar a roupa, lavar a mão, é todo dia a mesma coisa, sabe? E é isso, eu acho que todo mundo começa a fazer isso com as pessoas que são importantes para elas, entendeu? E você se ajudando, você se cuidando, você tá cuidando aos outros também, né? Eu acho que é isso. Tipo, não só saiu coisas ruins do vírus, saiu coisas boas também. Tipo, coisas que a gente estava esquecendo. Que a gente nem praticava, né? Lavar as mãos, higienização. Exatamente. Sim. Kátia, você? Eu acho que quando a gente mora fora, eu acho que você entende a importância da família, que às vezes a gente fala assim, tal onde eu vou, e a gente nunca vai. Parece que quando se passa uma situação dessa, você escuta falando de pessoas que faleceram, que infelizmente você não pode se despedir. Eu acho que
te ensina que a vida talvez seja mais curta do que a gente imagina, sabe? A questão de valorizar o momento. Eu acho que a gente tá tão assim virtual que a gente não vive a gente não se relaciona mais, sabe, dentro de casa. Eu acho que essa questão mais do amor mesmo com a família. Bom, pelo menos para mim. E neste momento, o que está sendo mais difícil para vocês? Para mim, no meu caso, emprego. Arrumar emprego porque eu tenho uns probleminhas de saúde, seria bom eu sair a passear, essas coisas, mas eu sou mais de ficar em casa. Mas a questão do emprego que eu necessito, de verdade, todo mundo necessita de emprego, trabalhar, ganhar dinheiro, essas coisas. E tá difícil. E agora ficou mais difícil. Antes estava com a crise, estava difícil, e agora está mais difícil ainda, difícil. Porque tem muito... E você é legalizado, tudo certinho, né? Você não é ilegal. Não, sou legal, tenho tudo, sabe? Tem curso. Imagino para quem está vivendo ilegalmente nesses países. Exatamente, eu só não tenho faculdade aqui, mas tem muitos cursos, assim, porque eu acho que aqui, para o local onde eu moro, é mais interessante fazer cursos que uma faculdade mesmo, sabe? Porque tem a maior área de serviço que você tem, você não precisa da faculdade, tipo, com cursos básicos ou cursos médios, assim, você consegue nessas áreas, sabe? Então, e tá complicado. Você envia currículo e o pessoal liga para você, mas só que daí daqui a pouco passa uma semana, tá fechado de novo. Passa 3 semanas, o pessoal reabre as coisas. Tá muito, como se diz? Tá um caos, como diz, não? Tá um caos. Porque a gente não sabe. O pessoal tá até com medo de contratar por isso. Porque eles não sabem se eles vão contratar as pessoas e passar 3 semanas vão fechar o local. E daí, tipo, o governo fala, já não pode se abrir e pronto, é isso. Aqui tá assim. Igual, até 2 semanas atrás estava tudo fechado. Aí, acho que passou, eu acho que 2 dias atrás agora, falaram, os bares podem abrir até às 5 da tarde. Às 5 às 6 da tarde, uma coisa assim. E daqui a pouco, 2 semanas mais, fechou de novo. Então é complicado, não tem como se diz, não tem uma estabilidade. Isso daí afetou muito todo mundo. E sem falar também que as pessoas parecem que estão com medo de gastar. Então as pessoas que têm um pouquinho de economia, elas não estão saindo para comer fora. Acho que elas estão mais dentro de casa, também por medo do vírus. E também por uma questão de economia, né? Uma coisa puxa a outra, né? Exatamente. E, Kátia, para você, o que está sendo mais difícil? Olha, no meu caso, é igual o dele, eu acho questão de trabalho. Eu, por exemplo, para mim poder trabalhar, eu tenho que ficar me locomovendo de um estado para o outro. E isso é muito complicado, porque acaba que são 2 gastos, né? Eu tenho que pagar os gastos da minha casa, porque eu tenho meu filho aqui, minha mãe, e tenho que também manter meus gastos na outra cidade que eu tô. Porque aqui agora eu estou trabalhando em armazém, então são campanhas. Acaba uma campanha, eu já tenho que buscar outra campanha. Então eu posso estar em Múrcia, Alicante, em vários lugares. Então, assim, é muito difícil. Sim. E você, Rodolfo, o que está sendo mais difícil? Aqui uma coisa difícil foi que a China suspendeu todos os vistos das pessoas que não estão aqui, né? Então, eu tinha funcionários que estavam com tudo pronto para viajar para cá, dentistas para trabalhar aqui, e eles não podem entrar aqui ainda, né? Então, a China não dá novos vistos para ninguém. Então, a comunidade internacional está isolada na China. Se você sai daqui hoje, você não volta mais. Então, a gente está aqui, precisa, por exemplo, tem família fora. Eu tenho amigos brasileiros que estão com filho menor de idade fora da China que não pode vir. Já faz 1 ano, sabe? Quase 1 ano, né? Coisa assim, marido, esposa, um monte de gente nesse tipo de situação que está quase 1 ano aí longe das pessoas, das pessoas da família. Então não é o meu caso, mas assim, tá prejudicando um pouco minha empresa isso, porque eu podia estar já a 1000 por hora, né? Dando emprego para brasileiro, inclusive. Você poderia estar dando emprego para brasileiro. Exatamente. Isso aí. Meu Deus. Eu queria que vocês agora fizessem uma mensagem final, um recado final, ficassem à vontade para pontuar
algum assunto que vocês queiram. Então, o recado que eu deixo para todo mundo é mesmo se cuidar, começar a ver que a coisa é séria mesmo, ter responsabilidade com as pessoas, não só da sua família, também com as outras. E é isso, vamos ajudar um ao outro, porque senão esse vírus vai longe. A gente pensou, esse vírus vai acabar em 1 mês, 2 meses. Já estamos aí, chegando a 1 ano, como o Rodolfo falou, e as coisas ainda estão complicadas. E se um não ajudar o outro, esse negócio vai se estender muito. Então, vamos pensar assim, vamos começar a escutar as pessoas, escutar as informações, ler mais, procurar saber um pouquinho sobre, sabe? Porque a coisa é séria, sabe? E não dá para levar a vida como era antes. Não dá, tipo, como se tivesse tudo normal. Só virar as costas e pronto. Não. Vamos procurar informação. E é isso. E todo mundo se cuide. Rodolfo, Kátia? Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu aí o nosso bate-papo, né? E fortalecer isso que o Júnior falou, né? A gente precisa cuidar mais um do outro, pensar mais assim, nessa coletividade e tentar se informar mais, não ficar só apontando o dedo, né? Acho que a gente vê muito isso em alguns países, principalmente no Brasil. É mais uma guerra de apontar o dedo, quem que é o culpado disso, daquilo, do que as pessoas se ajudando em si, né? Eu acho que isso é uma chave que tem que mudar na cabeça das pessoas. E quanto mais pessoas mudar essa chave, melhor é para todo mundo. Sim, Kátia? Eu acho que a gente vive num tempo que a gente precisa aprender a respeitar mais, né? Respeitar o limite do outro. Eu acho que valorizar mais a família, os amigos. Às vezes eu vejo, assim, algumas matérias no Brasil que me enfurece, sabe? Como se não tivesse restrições, como se tivesse tudo normal. E não tá normal, tem pessoas que estão morrendo. A gente precisa amar o próximo e respeitar. Acho que a palavra seria isso, pra gente. Vamos aprender a respeitar mais o limite de cada um. Sim. Bem, e a nós, aqui da TV Câmara, de São José do Rio Preto, eu agradeço vocês terem mais esse tempo, tiveram lá em abril e março conversando com a gente, passando a realidade de vocês, num momento em que a gente só ouvia falar, não sabia o que ia acontecer, sabia que essa onda estava vindo. Agradecer demais e agora vocês aqui passar toda essa experiência que vocês estão tendo, que são realidades diferentes do Brasil, mas a gente está enfrentando o mesmo inimigo, o mesmo problema. Quer dizer, o mundo, a gente está unido por um mesmo motivo, que não é bom, que mobilizou, parou o mundo inteiro. Então, assim, de coração, a TV Câmara está aberta a vocês. Muito obrigada. E que a gente volte a falar mais para frente, para fazer uma nova análise, um novo balanço, tá? Fiquem muito bem e se cuidem. Muito obrigado, Jaque. Obrigada, gente. Sempre é um prazer e ter um bom dia a vocês. Tchau, obrigada. Tchau, Kátia. Calma, nós vamos encerrar o programa, calma aí, ainda vamos falar, de Júnior. Fica só mais um pouquinho aí, porque agora eu vou dar um recadinho aqui pro pessoal de casa. Pessoal, muito obrigada para você que nos acompanhou aqui no Saúde em Foco, esse bate-papo gostoso com o Rodolfo, a Cristina, a Kátia e o Júnior, que são brasileiros que moram fora do país e lá em março e abril falaram com a gente sobre a pandemia e agora retornam fazendo um resumo, um balanço de tudo que eles viveram e estão vivendo em realidades tão diferentes do Brasil, mas com o mesmo problema, a Covid-19, o coronavírus. A você, muito obrigada por sua atenção, continue se cuidando e até o próximo Saúde em Foco. Tchau, um beijo!